Bom dia, boa tarde, boa noite. E para começar o conteúdo aqui do canal, eu vou fazer para vocês uma pequena aulinha explicando os verbos em inglês. É, Tem muita gente que tem dificuldade com os verbos no inglês, acha muito difícil, mas eu costumo usar o exemplo do português para dizer que é muito mais fácil, né? Porque no português a gente tem pelo menos quatro formas para cada verbo em cada tempo verbal. Então é muito mais complexo, né? Por exemplo, vamos dar uma olhadinha no verbo fazer, né? É, Eu faço, tu faz, ele faz. Ele faz, repete do faz, né? Eu faço, tu faz, ele faz. Continua dois. Nós fazemos, surgiu mais um. Vós fazeis, surgiu mais um. Ninguém usa, mas existe. E eles fazem. Só no presente do indicativo do verbo fazer a gente tem cinco, né? Então, só no presente a gente usa cinco formas do verbo. No inglês, não. No inglês, o verbo ele tem três formas que vão ser muito importantes, né? Que são a forma do presente, que é a forma básica, a gente chama, a forma do simple past e a forma do past participle. São as três formas do verbo. Atenção, não confundir isso aqui com o tempo verbal, né? O tempo verbal vai usar esses verbos para fazer a construção do, do significado. Mas não é a mesma coisa. Mais tarde, nas próximas aulas, vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer com isso. Mas a gente pega um verbo no inglês, basicamente. A maioria deles são regulares. E isso significa que eles têm uma forma fixa. Ou seja, os verbos regulares no inglês, quando a gente tem uma forma fixa, a gente coloca um pedacinho no final e ele fica mudado, digamos assim. Eu tô um pouquinho nervoso. Acho que é porque eu tô gravando pra gravar no vídeo do canal, mas enfim. Por exemplo, verbo work, trabalhar. Se eu quiser falar no passado que eu trabalhei, eu vou usar a forma regular com ed no final. I worked. E se eu quiser fazer uma construção com past participle, ele também vai ser worked. Então, ele ser regular significa que as duas formas no passado, simple past e past participle, vão ser iguais. E elas vão ter exatamente esse pedacinho no final que é o ed. Ok? Então, por exemplo, I worked, I have worked. Seria uma construção possível, né? Enquanto que os outros verbos que não são regulares, que estão ali na tabelinha, em sua maioria, porque eu botei ali verbos diferentes, eu tô um pouquinho nervoso. Eu já sou professor tem 4 anos. É diferente postar as coisas na internet, eu acho. Mas enfim, por exemplo, o verbo swim, nadar. Se eu quiser falar que eu nadei no passado, eu falo I swam. Eu nadei. E se eu for fazer uma construção com past participle, eu vou dizer I have swum. Então, swim, ele não é regular. O que a gente espera como pessoas que falam português, que esperam uma regra fixa? A gente esperaria que o passado de swim fosse swimmed, com ed no final, não é? Mas não é. Infelizmente não é. Então, swim, swam, swam. Existe no inglês essa construção de alguns verbos que é I, A, U. Então eu botei ali na ordem alguns que seguem exatamente essa ordem, né? Drink, de beber. Drink, drank, drunk. Sink, de afundar. Sink, sank, sunk. Sing, tá errado ali. Eu vou até mudar aqui rapidinho. Mas sing, de cantar, né? Então, sing, sang, sung. E esses quatro verbos eles têm a mesma I, A, U, né? Não é uma regularização. Significa que alguns verbos têm essa forma irregular. E a gente tem aí mais outros verbos. Por exemplo, sleep. Sleep de dormir. Sleep, slept, slept. Ele repete a mesma forma nos dois, mas ele ainda assim é irregular, porque ele não tem o finalzinho é de. Não é sleeped, é slept. Ok? Mesma coisa para o verbo think. Think de pensar. Think, thought, thought. Não é thinked, como a gente esperaria, né? E ali também tem uma outra forma que se repete algumas vezes, né? Que é trocar
por you e own no final, né? A forma no Simple Past fica com you e a forma no Past Participle fica com own. Então, por exemplo, fly de voar, fly, flew, flown. Grow de crescer, grow, grew, grown. Blow de explodir, boom. Blow, blew, blown. Ou soprar também, né? Blow. Throw de jogar, throw, threw, thrown. Então, basicamente, acontece isso com alguns verbos no inglês, os irregulares. Ah, professor, como é que eu gravo isso? Muito difícil, muito complicado. Não grava, você não vai gravar, você não vai ficar lendo listinha de verbo, você não vai ficar perdendo a cabeça com isso. Você vai aprender isso com o uso da língua aos pouquinhos, né? O melhor método para aprender isso é usando a língua, mas o que eu costumo dizer, e é o que a gente faz como nativo de outra língua, e é o que exerce certa pressão sobre a língua, a gente falou sobre isso na faculdade essa semana, é que a maioria das pessoas, quando tem contato com o inglês, geralmente faz um ED no final, né? Então vocês poderiam sempre tentar fazer um ED e depois aprender a forma irregular. Mas a tendência é que essas formas irregulares, com o passar dos anos, vá sumir no inglês, porque tem muita pressão de pessoas falando a língua que não são nativas, que já passa do número dos nativos. Então, ainda é importante aprender, mas talvez não seja mais tão importante no futuro. Porém, não estamos no futuro, essa aula é no presente, então é importante. Muito obrigado por assistirem o vídeo no canal, e um abraço e até a próxima.